Em Reflexões que Edificam, quero falar sobre a cobiça. Aliás, essa palavra é realmente muito conhecida, é muito citada, muitas vezes citada. E essa palavra, ela tem no grego um significado que quer dizer desejo, ou cobiçar, desejar. E a palavra de Deus mostra o perigo da cobiça, ou o perigo do desejo, ou do desejar. Na verdade, quando pensamos na palavra cobiça, o pecado em desejar, quer dizer, o pecado em desejar está apenas, é bom que se pense isso, está apenas quando há uma inclinação, ou quando nos inclinamos, veja bem, no desejo para as coisas erradas. Posso desejar, mas devo desejar coisas certas, coisas boas, coisas úteis, coisas que edificam. Isso não é pecado. Então, quando usamos a palavra desejar, que vem lá do grego como cobiça, temos apenas que entender e fazer essa diferenciação em desejar coisas boas ou desejar coisas más, coisas ruins, coisas que complicam. Então vale a pena considerar a palavra cobiça, porque muitas vezes as pessoas trabalham a ideia da cobiça, mas sempre olhando o lado negativo. E isso não é o mais interessante, não é o real, né? Tem os dois lados da moeda. Quando lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, registro do decálogo, não é? Os 10 mandamentos, nós encontramos que essa palavra ela tem sentido de intenção oculta. Olha que interessante. O sentido de uma intenção oculta. A cobiça é essa, intenção oculta, que vai se manifestar lá na frente, muitas vezes, né? Se concretizando em furto ou roubo. Essa é a ideia da palavra cobiça ali no decálogo, né? Furto ou roubo, vai se concretizar. A pessoa que está cobiçando vai chegar a esse ponto, e isso é alguma coisa muito perigosa, né? O verbo no grego certamente também se refere aos desejos íntimos. Ele trabalha com essa ideia, os desejos íntimos, que se revelam, olha lá, que se revelam nas intrigas, quer dizer, nas confusões, para se apoderar dos bens do próximo. É isso que o decálogo fala. Quer dizer, eu não posso criar uma situação na intenção de tomar do próximo que é dele para que eu tenha a partir daí. Isso é errado. Então, essa cobiça é perigosíssima, não é? Com base nessa visão do Êxodo, do decálogo, do desejar, eu trago, por exemplo, lá no livro do Gênesis, o capítulo 3. Capítulo 3, o versículo 6, que fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, e é dessa árvore, é do desejar do fruto desta árvore, que também é conhecido como o fruto proibido, é que o homem, a humanidade, pecou, caiu da graça de Deus. Eva, né, olhou para aquele fruto e aí ela resolveu desobedecer a Deus, fazer aquilo que Deus disse que não fizesse. É muito interessante pensar sobre isso. O texto do Gênesis revela isso. Olha lá, com base nesse texto, nós temos as características principais da cobiça. E lá em relação à árvore do bem e do mal. Ela era, diz o texto, boa para comer ou para se comer. Ela era agradável aos olhos e ela era desejável para o
entendimento. 3 coisas importantes que tiramos desse texto para descobrir exatamente o problema pior ou o problema relacionado à cobiça. Então, a cobiça, ela é boa para comer, diz o texto. E então, por isso, ela estimula o paladar. A cobiça estimula o paladar. Ela é boa para se ver, é agradável aos olhos. Ela influencia a vista. Acabamos vendo, talvez, o que não era necessário ver, mas ela influencia a vista e afeta a memória do homem. Quando o ser humano está cobiçando, ele sofre essas intempéries. Isso é um problema muito sério no viver dele, no dia a dia. Quando pensamos nisso, então, temos que começar a perceber que temos que trabalhar sempre com a visão do bem, do bom, do melhor, do excelente. O primeiro pecado, veja bem então, que o primeiro pecado do homem ou da humanidade é resultado da cobiça de Eva. Ela cobiçou. E por ter cobiçado, chegou ao extremo, como acabei de citar, não é? Mas podemos também lembrar o fato de que a cobiça não começou ali, ela está tendo continuidade, vamos dizer assim. Porque quem trouxe a tentação, quem tentou Eva foi Satanás. E quando lemos o livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 14, nós vamos descobrir essa informação terrível a respeito da cobiça, que nasceu praticamente lá no céu. Nasceu com Lúcifer, esse anjo lindo, esse anjo de luz, que servia a Deus diretamente no trono. Mas foi no coração dele, se eu puder dizer assim, que nasceu a cobiça. Não é? O texto de Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 14, e em especial o 14 diz assim: subirei acima das mais altas nuvens. Olha a cobiça. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse não deve ser o desejo de ninguém, ser semelhante ao Altíssimo. Mas nasceu no coração de Lúcifer isso. E por isso aconteceu tudo o que aconteceu, e ainda hoje nós sofremos esses acontecimentos. E agora, por deliberação própria, muitas vezes temos feito coisas erradas que não deveríamos nunca fazer, mas temos feito, porque tem estado em nós exatamente estas 3 coisas, essas 3 características principais da cobiça. Olha lá: boa para comer, agradável aos olhos, desejável para o entendimento. Então, nós precisamos cuidar disso em relação ao nosso paladar, em relação à nossa visão, em relação à nossa memória, para que estejamos sempre aptos diante de Deus, buscando fazer sempre a vontade de Deus, que é o bem e é o melhor para cada um de nós. Pense nisso, e eu desejo que Deus abençoe a sua vida.